Seguinte, nessa aula a gente vai passar para o próximo capítulo, que são expressões, em que a gente vai tratar um pouco sobre representação interna de expressões no matemática e apresentar alguns conceitos importantes, mas de forma limitada, obviamente, como eu falei, porque é muito extenso o que a gente poderia cobrir aqui, então vou trazer uma abordagem limitada. Começando aqui, a gente vai falar o por trás das cortinas, né? Ou seja, o que está por trás ali das expressões que são tão importantes no matemática. Então, começando do início, a gente precisa entender o que seria uma expressão, né? Bom, cada declaração, comando, resultado, objeto ou símbolo do matemática é uma expressão, de forma que essa expressão ela pode ser indivisível ou composta. Então, a chave para entender o que o matemática faz como expressão é entender sua representação interna e, no caso, para vários tipos de expressões. Ou seja, é sempre bom a gente entender o que a matemática está manipulando ali para a gente poder controlar o que ele vai devolver para a gente, né? Então a gente precisa saber direitinho o que a matemática está interpretando naquilo que a gente está escrevendo para que, com isso, a gente possa ter melhores resultados e obter de fato o que a gente espera que a matemática retorne para a gente. De forma que o front-end, que é isso que a gente está vendo, né, esconde a representação interna, oferecendo, em geral, representações que são mais palatáveis para a gente, né? Em que o front-end ele tenta dizer o que acha que a gente quer ouvir ou ver, no caso, mas a expressão subjacente, ou seja, o que está no cerne ali da expressão, é tudo o que o núcleo do matemática, que está no back-end, reconhece e vai processar. Ou seja, se eu tenho um símbolo aqui definido de tal forma, a definição que está no núcleo é a que vai contar para o matemática realizar as suas operações em cima dessa expressão, né? Em que tem várias formas da gente poder ver aqui o que a matemática entende por uma expressão, né? E o que ele está interpretando daquilo ali. Uma delas é usando a função full form, que ela revela a verdadeira natureza das expressões. Em que, por exemplo, ó, ao usar essa função aqui na expressão a mais b, né, a gente vê que a forma completa de a mais b é plus a mais b. Ou seja, a gente tem aqui uma função de soma, né? Então, a full form revela para a gente o que o matemática interpreta quando eu escrevo a mais b. Em que aqui abaixo a gente vai examinar a estrutura de algumas expressões implementadas pelo matemática. Vamos primeiramente falar dos títulos, né, que são as cabeças, né, os heads do matemática, em que nada mais é do que o nome da função, né, em que aqui seria o head, por exemplo, esse f aqui, ó, seria o cabeçalho da função. Então eu vou chamar, ao invés de chamar de cabeçalho, eu vou chamar de head, porque é assim que a matemática chama também, né. E para o matemática, todas as expressões se parecem com funções, ou equivalentemente, todas as funções se parecem com expressões, em que a consistência da representação interna é grande responsável pelo poder da linguagem. Em que vamos tratar de novo o exemplo, né, que a gente acabou de analisar aqui, ó, do A mais B, só para a gente poder entender um pouco mais sobre essa representação interna, sobre os heads, né, das funções. Vamos ver aqui, ó. Eu estou pedindo para o matemática me dar o head de A mais B. Vamos ver o que ele passa para a gente. Plus, né, que é o quê? Né? Repare que na forma completa, isso aqui é plus de A mais B. Então o head é simplesmente isso. Opa, cliquei num trem aqui. O head vai ser simplesmente o plus, né? Que seria o nome da função. E se a gente for pegar o head plus aqui, a gente vê que, por sua vez, o plus, né, ele também possui um head que é symbol, né, em que internamente esse plus é um símbolo do matemática, né, uma função, né, que seria um símbolo do matemática. Bom, aí as regras de substituições, que são componentes vitais matemáticas, são representadas internamente da seguinte forma, né? Rule A mais B, ó, rule AB, né? Ou seja, quando eu peço a forma completa de A, esse símbolo aqui que representa a substituição, né? O matemático, aliás, está entendendo o que, né? Ele está entendendo que isso aqui
é a função rule_ab, né? Em que, para poder examinar a representação interna de algumas expressões específicas, a gente precisa interceptar elas antes que a avaliação altere essa expressão. E antes de prosseguir, vale dar uma explorada, então, quando a gente não souber, por exemplo, o head de uma expressão, vir aqui no matemática e pedir a forma completa, que assim ele vai passar para a gente. Por exemplo, aqui é o rule, eu posso ver o que é rule, né, no matemática, o que o matemática está entendendo. Aqui, ó. Tá entendendo isso aqui, ó, que é uma regra, certo? Ou seja, né, uma regra que representa uma regra de transformação para transformar o lado esquerdo no lado direito, que seria o nosso símbolo de substituição. Então, é muito útil a gente usar esse full form quando a gente não sabe a representação interna para um determinado símbolo, né, uma determinada expressão. Aí, voltando aqui no que a gente estava falando, por exemplo, né, vamos pegar aqui, ó, f de a, né, usar a regra de substituição aqui, AB, né? Ou seja, esse operador aqui, se vocês forem se lembrar, significa replace all, ou seja, esse operador vai dizer para a gente que é para substituir onde tiver A por B, né? De forma que ele vai me dar f de B. Só que, por exemplo, repara, se eu jogar full form aqui nesse argumento, com esse argumento, o que o matemático vai me dar? Ele vai me dar f de B, em que ele não passou a forma completa dessa expressão. E por que ele não fez isso? Porque a gente precisa interceptar essa avaliação antes que a matemática avalie ela, né? Antes que a nossa avaliação que a gente passou aqui altere a expressão. Em que, como é que a gente faz para fazer isso? A gente pode usar uma função chamada hold, né? Que ela impede que seja feito o cálculo para que assim a gente consiga ver a avaliação completa. Porque aqui, ó, o matemático ele vai avaliar e depois vai analisar a full form. Com hold, não. Ele vai segurar a forma dessa expressão aqui, né? E aí vai passar a forma completa para a gente. Então, fazendo isso, né, e dando o nome dessa função aqui de expr, né, de expressão, reparem que eu tenho aqui agora a forma completa do que está escrito aqui, né? Em que isso aqui nada mais é do que replace all, né? Esse operador, né? Em que aqui tem o argumento FA, né? Em que está falando aqui rule AB. Ou seja, basicamente, está falando para substituir, né, onde tiver A pela regra, né, AB. Ou seja, onde tiver A vai substituir por B, né? E aqui é a expressão na qual é para ser substituída. E com hold a gente vê essa forma completa da expressão, né? Porque o hold ele impede que seja feito esse cálculo. Aí o full form dá para a gente o hold, né, que é esse primeiro head, e os heads dessa representação aqui, conforme a gente viu. Então, reparem que quando a gente nomeou a expressão aqui através de expr, né, a gente pode liberar a forma dela, né, da seguinte forma, release hold, em que aí o matemática vai calcular para a gente o que está escrito aqui, porque seria basicamente como a gente cortasse esse hold aqui. E aí a avaliação vai ser executada de forma normal, né, passando para a gente o resultado que tínhamos obtido anteriormente aqui, né. E, bom, hold form é uma outra função que executa uma função semelhante, né? Mas o seu cabeçalho, né, o seu head, não imprime no formulário de saída padrão. O que isso quer dizer? Vamos ver aqui, ó. A gente tem, por exemplo, 1 mais 1, que é 2, certo? Aí hold, o que o hold vai fazer? Vai segurar o cálculo, né? Segurar 1 mais 1. Agora, já hold form, repare, hold form, ele vai segurar o cálculo, só que sem esse head, né? Ou seja, ele não vai imprimir o head aqui, né, na saída. Então, às vezes pode ser mais interessante usar o hold form, né, que aí vai segurar só essa forma aqui, né, e não a forma com hold, né. E como é que isso pode ser útil? Isso pode ser útil quando a gente quiser, por exemplo, manter as expressões na forma que a gente colocou para matemática, porque às vezes o matemático ele prefere colocar as expressões da forma que ele acha melhor, só que a gente pode falar assim, ah não, a forma que eu prefiro é melhor a matemática, deixe naquela forma. Então como é que a gente faz isso, né? Por exemplo,
Aqui, ó, ax quadrado mais bx mais c, a matemática prefere representar dessa forma, c mais bx mais ax quadrado, na ordem contrária. Só que se a gente por acaso quisesse deixar nessa forma aqui, a gente poderia usar Rold form, e Rold form ia segurar a forma mantendo pra gente ax quadrado mais bx mais c. E dito isso, vamos para partes de expressões em que a gente pode manipular expressões também, usando algumas funções. Tem algumas que são mais comuns e tem outras também que a gente pode usar, mas que não estão aqui, mas ao longo do curso, eventualmente a gente vai passar por algumas outras delas e vocês também, quando forem construir os códigos, vocês podem procurar outras expressões que sejam úteis para poder manipular os códigos, né? Mas aqui eu estou dando só alguns exemplos, né? Que eu falei que tem que ser de forma limitada porque é muita coisa. Mas, bom, tem aqui algumas funções, né, que o nome delas é um pouco autoexplicativo, em que part vai pegar uma parte da expressão, first vai pegar a primeira parte, head, né, vai me dizer o head, o last vai me dar a última parte, extract vai extrair alguma coisa, né, position vai me dar a posição, replace part vai substituir uma parte, map at vai mapear alguma coisa da expressão, vai fazer um mapeamento, né, e take vai tomar alguma parte da expressão, em que muitas dessas funções aqui, ó, elas atuam em listas, em expressões e listas de maneira semelhante, né? E ao invés de repetir as explicações detalhadas de sintaxe disponíveis no guia de referência, ou seja, na seção aqui de ajuda, vamos ver alguns exemplos, né? Em que aqui eu estou definindo f como sendo a função do segundo grau, né? Então está definido f, aí vamos pegar a forma completa para f aqui. Se a gente for ver, a forma completa é plus, né? Ou seja, a soma disso tudo aqui, c, aí tem aqui times bx times a power x quadrado, né? Ou seja, a forma completa dessa expressão. Beleza, vamos pegar o head de f. Head de f é plus, conforme a gente vê aqui, né? Plus. Aí, reparem que aqui a gente vai tomar uma parte de f, né? Que parte? Parte 0, né? E, por exemplo, esse part aqui, né, toma a primeira parte da expressão, que seria o nosso plus. Em que se a gente for consultar aqui, por exemplo, na seção de ajuda, né, o part, né, ele dá a iésima parte da expressão. Como eu pedi para ele 0, né, ele entende como sendo o cabeçalho da função, ou seja, sendo o head. Mas, por exemplo, né, vamos agora pegar outras partes da expressão para ver o que ele entende, né? Aqui, ó. Para isso, construir um códigozinho que é o seguinte. Tem aqui, ó, part, fn, né? E aí eu estou colocando isso dentro de um table, né? Em que esse n aqui, ó, que é a parte da expressão que eu quero, eu estou colocando para variar dentro de um table. E esse n vai variar de quê? De 0 a 3. Ou seja, eu vou pegar 0, 1, 2, 3. As partes 0, 1, 2, 3 da expressão. A parte 0 está aqui, que é o que a gente já viu, né? Que é plus, né? Que é o head, simplesmente o head da função. A parte 1, né? Seria o c aqui, né? C. Parte 2 seria o bx, né? Conforme a gente pode ver aqui, né? Times bx, né? Que é b vezes x, conforme ele está representando aqui. E a x quadrado, que é a parte 3, conforme a gente vê aqui, certo? Então aqui as partes das expressões. E se a gente fosse usar, por exemplo, outras funções, como first e last, o que isso vai dar para a gente, né? A primeira parte e a última parte da expressão. E repara que o first, ele está considerando a parte 1, né? Ele não está considerando o 0, ou seja, ele não está considerando o head aqui. Então, quando a gente fala first, né, é a parte passando aqui no part, né, o valor 1 e não o valor 0. E já o last, por sua vez, seria o último valor, que é 3, né? Ou seja, seria a última parte da expressão, que seria a x quadrado, né? Em que se a gente for ver, por exemplo, aqui first, a gente vai ver que first, né, vai dar o primeiro elemento na expressão, né? Ou seja, ele não vai considerar o head, né? Seria análogo a gente pegar aqui no part e considerar com 1. E, bom, a gente pode também contar, fazer a contabilidade, né, a partir do fim da expressão, em que se a gente, por exemplo, toma aqui menos 1 e menos 2, a matemática vai considerar do fim para o início, né, ou seja, na ordem contrária.
em que parte menos 1 aqui é o quê? Ax², certo? Que é como se a gente estivesse começando daqui, né? Opa, daqui, certo? Então aqui, ó, menos 1 seria o último elemento, né? Aí menos 2 seria esse daqui e menos 3 esse daqui. E aí, menos 2 a gente vê que é justamente bx, certo? Se a gente fosse pegar aqui, por exemplo, né, o menos 3, a gente veria justamente, né, o c, né, que seria o primeiro elemento. E agora, uma coisa interessante da gente olhar é ver a forma completa do que é isso daqui, né? Parte F3, por exemplo. Qual que é a forma completa disso daqui? Bom, é times a power x2, né? Ou seja, a forma completa é isso daqui, né? Porque, reparem, apesar da... aliás, a gente está colocando aqui, né, no formato de lista, né? Mas se a gente pega só, por exemplo, o part F3, né? Em que, deixa eu pegar aqui, por exemplo, part F3, o que ele vai me dar? Ele vai me dar só o elemento, né? Então, por isso aqui que o head, né, é exclusivamente times, e aqui aparece, né, o power x², que é potência, né? Bom, agora a gente pode pegar partes simultâneas, né? Por exemplo, parte 1 e parte 3, né? Em que aqui, ó, a gente obtém a parte 1 e a parte 3. Em que, observe que quando a gente usa o part dessa forma, né, a gente mantém o head, né? Ou seja, que é plus no caso. Então, ele devolve pra gente essa soma. Então, ele não exclui o head dando pra gente, por exemplo, numa lista, né? CAx², né? Peraí. AX². Ele não faz isso pra gente, né? Ele mantém o head. Isso que a gente quer dizer aqui. Em que, só uma dica, né? Eu escrevi rápido aqui o ao quadrado, mas é só que eu usei um atalho que é Ctrl 6, né? Ctrl 6 coloca uma potência no elemento, né? Enfim, esses atalhos a gente vai pegando aos poucos e vale a pena, inclusive, vocês darem uma olhada nisso nos pallets, com calma e treinando, mas não é tão complicado. Na medida que a gente vai programando, a gente vai pegando alguns atalhos para poder escrever um pouco mais rápido, mas isso é com o tempo. E bom, partes de uma expressão podem ser substituídas reatribuindo o valor de uma parte específica, em que, por exemplo, vamos pegar aqui f de novo, né, que é a nossa função quadrática. Se eu tomar, por exemplo, f(2,1), vamos ver o que isso aqui é, né, primeiro. Se eu pegar f(2,1), isso aqui é o quê? Isso aqui é simplesmente b, certo? Isso aqui é simplesmente b, né? Em que esse símbolo aqui, ó, que eu estou usando, né, eu estou pegando o segundo elemento, né, é basicamente usar o part aqui, né? Vamos pegar a seção de ajuda por part, que aí vocês vão entender, né? É basicamente eu usar o part, né, só que quando eu estou colocando dois, eu estou usando dois parts, né? Basicamente, em que aqui, por exemplo, eu estou pegando a segunda parte, né, dessa expressão, que é isso daqui, né? E quando eu uso o 1 aqui, eu estou pegando a primeira parte dessa expressão, que é b no caso. Reparem, se eu tivesse colocado 2 aqui, ó, por exemplo, ele teria me dado x. Então, é basicamente um part em cima de part, né? Esse símbolo aqui, em que 2 me dá o bx e o 1, o 1 me dá o b, né? Aí o que eu estou fazendo? Eu estou falando aqui, ó, eu estou falando matemática definir, né, esse b aqui, né, por b new, né, que seria um b novo. E aí chamo f agora e reparem, ao definir f, a gente tem aqui o b substituído por um novo b. Então essa seria uma outra forma de definir valores de forma rápida também a partir de uma expressão. E prosseguindo agora para atributos, vamos olhar uma coisa importante aqui, que é os símbolos. Eles têm atributos que governam o seu comportamento, em que atributos aqui também é uma função do matemática para passar os atributos de um determinado símbolo, né? Em que, por exemplo,
os tipos de dados indivisíveis, eles possuem todos o atributo protected, né? O que impede que os seus valores sejam alterados. Por exemplo, a gente não pode alterar o símbolo π, né, para 3,14, né? Em que, além disso, os símbolos eles também podem ser bloqueados para evitar que os seus atributos sejam alterados. E vamos ver, por exemplo, aqui ó, uma lista de funções e olhar os atributos dela, né? Que aqui para isso eu estou usando, né, a função map, e que vai mapear os atributos, né, nessa lista de símbolo aqui para passar justamente os atributos, né, de cada... Aliás, estou usando map para mapear os atributos, né, em cada valor dessa lista aqui, né, para ver os atributos, né, de cada um. E aqui primeiro, né, os atributos de symbol, a gente vê que é locked e protected. E os atributos de string, integer, rational, real e complex são todos atributos protected, né? Ou seja, eles todos possuem somente o atributo protected. Em que o que cada um deles significa? Eu meio que já falei um pouco aqui, né, mas pegando a própria definição da matemática, né, a gente tem aqui que o locked, né, é um atributo que, uma vez designado para uma função, previne qualquer modificação dos atributos de um símbolo. Ou seja, a gente não pode modificar os atributos de um símbolo uma vez que a gente deu valor para eles. Isso que diz para a gente o atributo lock. Agora, protect, né, por sua vez, é um atributo que previne que quaisquer valores, né, de um símbolo sejam modificados. Ou seja, uma vez que eu dei os valores, né, e que a gente tem valores associados a um símbolo, a gente não pode modificar eles, né? O protect previne isso. Em que tem atributos também adicionais, além desses que eu passei aqui. Em que, por exemplo, a gente pode ver alguns deles, né, olhando para as funções plus, times e power, né? Pegando as funções plus, times e power, a gente vê aqui que elas têm atributos, né, como flat, listable, numeric function, enfim. Tem vários atributos, né, possíveis, e os atributos eles são interessantes da gente analisar, usar dependendo do exemplo que a gente quer tratar, né? Aí não vale a pena passar por todos eles aqui, é só para exemplificar que tem mais atributos, né, no caso aqui. Então, ó, vamos ver agora um atributo que frequentemente pode ser importante para a gente, que é o atributo constant. E no caso, por exemplo, vamos considerar aqui a expressão A igual a h cortado ao quadrado sobre 2m psi xyz. Ou seja, a gente tem aqui uma função, né, psi de xyz, e aqui a gente tem h cortado ao quadrado sobre 2m. Bom, e o que acontece? A nossa função é psi, certo? Só que quando eu executo, por exemplo, a derivada total, ela não vai levar em conta que somente o psi é uma função e que isso aqui é uma constante. Ela não vai interpretar assim. De fato, repare... Opa, deixa eu definir aqui primeiro o A, né? Definido A, beleza. Agora, deixa eu avaliar isso aqui. Reparem que, por exemplo, né, esse operador derivada total aqui, ele está derivando, né, o M, está derivando o H cortado, né, e não está derivando somente a nossa função, ou seja, ele não está interpretando isso aqui como uma constante. Para aqueles que não conhecem derivada ainda, a ideia aqui é que a derivada total deveria atuar somente nisso daqui, que é uma função de x, y, z, e deveria entender isso aqui como uma constante, né? Ou seja, deveria deixar isso daqui, né, em evidência e derivar somente isso daqui. Mas ele não faz isso, ele deriva tudo. Por quê? Porque para matemática, isso aqui tudo, né, pode ser derivado, né? Só que a gente precisa passar para matemática, no caso disso aqui ser uma constante, que isso é uma constante que não é para ele derivar essa constante. Então, como é que a gente pode fazer isso? Usando os atributos, em que, para isso, a gente pode definir atributos para os símbolos que a gente coloca ali na matemática. Então, por exemplo, ó, nessa ideia de falar para matemática que h cortado e m, por exemplo, são constantes, eu vou usar a função que set atributos, que vai definir atributos para o h cortado e para o m. Então, eu estou falando matemática aqui, ó, para matemática que h cortado e m devem ter o atributo constante. Ou seja, o matemática deve entender h cortado e m como constantes. E aí, ao fazer isso, né, reparem que ao derivar o A, né, de forma total novamente,
reparem que agora sim a matemática passa para a gente, né, somente esse termo aqui, né, conforme a gente esperava, né, e com o h cortado ao quadrado sobre 2m, né, em evidência, né, ou seja, a derivada total disso daqui vai ser zero, né, porque a derivada de uma constante é zero, a derivada total desse h cortado vai ser zero, porque o h cortado seria uma constante, então a derivada de uma constante é zero. E aí, né, feito esse processo de definir atributos, o matemático entende corretamente o que a gente quer. Agora, reparem que quando a gente limpar os valores, aliás, aqui é isso, é de m. Quando a gente limpar os valores e definições associados a m, por exemplo, aqui ó, dando um clear m, e a gente perguntar para a matemática o que é o m, reparem que ainda assim o matemática passa para a gente que o m é uma constante, né? Ou seja, apesar de eu não ter atribuído um valor para m, por exemplo, falando m é igual a 3, né? Eu atribuí um atributo a ele, certo? E tanto é que, ao perguntar para o matemático o que é m, ele fala que é um símbolo no contexto global com um atributo de constante. Ou seja, a função clear, ela não apaga os atributos definidos. Por isso que, quando a gente quiser limpar tudo de um determinado símbolo, as suas definições e os seus atributos, a gente tem que usar a função clearAll, né? Porque usando a função clearAll, reparem, agora sim a matemática, pronto, vai passar para a gente que o símbolo m, né, ele não possui nenhum atributo, né? Ou seja, quando a gente quer limpar atributos e valores de um símbolo, a gente tem que usar clearAll e não somente clear. Quando a gente quiser limpar só os valores, aí beleza, a gente usa só o clear. Mas quando a gente quiser limpar os atributos também, a gente usa o clearAll. E por hoje é só, vejo você na próxima aula.